Eu sou Maria da Vitória Braz, tenho 46 anos de idade, de profissão, sou gestora de recursos humanos. Eu era uma mulher super rejeitada pela minha mãe. Sendo uma filha que ela tanto queria, ao ponto de ela ir em casas obscuras para poder alcançar uma menina, o normal seria eu ser amada por ela. Só que quando eu nasci, aconteceu ao contrário. A minha mãe só demonstrava ódio e desprezo por mim. Fui infeliz quando, aos 7 anos de idade, meu pai acaba por falecer. Meu pai faleceu e eu tinha mais irmãos. No total éramos por aí por volta de 6. Desses meus irmãos, a maioria eram mais velhos. E os mais velhos também me maltratavam. Após a morte do meu pai, tinha um irmão que cuidava de mim. Ele tinha muito amor por mim, era muito amigo. Só que também acabou por falecer. Até que chegou um dia que eu saí de casa. Eu me lembro bem nesse dia, se não estiver enganada, eu provei cerveja. Provei cerveja, cheguei a casa. A minha mãe estava no quarto a descansar. Não estava mais ninguém, a porta estava encostada. E ela deu conta que alguém entrou. E fica a perguntar, quem está aí? Eu não respondia, porque eu já sabia que se eu respondesse, ela podia começar a falar. E ela repete, quem está aí? Eu tive que responder logo, sou eu, mãe. E começou a falar, e falava coisa com coisa, ofendia, que eu já nem conseguia mais entender o que ela estava a dizer. Eu entrei na cozinha, peguei na faca que nós tínhamos mais afiada. Eu disse, hoje eu mato essa senhora. A minha ideia era, entrava no quarto, espetava ali umas tantas facas. Eu naquele dia, se espetasse faca na minha mãe, deviam ser pelo menos umas 10, porque a raiva era muita. A ideia era, espetava ali umas tantas facas, saía, tirava a faca na cozinha, eu deixava a faca no quarto, saía e voltava só no período de noite, já que era de tarde. Voltava só no período de noite, a fingir que também não sabia e a chorar. Mas eu depois parei e pensei, disse, não, se calhar vou ser apanhada, ou vou ser descoberta. Então resolvi aguardar. Eu disse, vou esperar ela envelhecer. Quando ela envelhecer, eu vou lhe maltratar como deve ser. E pronto, aquilo foi passando. Até o dia que eu, a vaguear pela cidade, não é? Daí daquele lado do Maculuço, eu fui andando, fingindo que não estava a ver, porque eu queria que parecesse que eu estava distraída. Eu não queria que as pessoas dessem conta que eu estava a me matar. Fui caminhando, assim que eu vi que o carro ia se aproximando, mesmo sem olhar, eu ia pondo os pés na estrada. Quando uma moça que estava evangelizando naquela altura colocou minha mão entre o peito e a barriga, eu até assustei e começou a me falar de Jesus. Ela foi me falando de Jesus, eu me lembro que até chorava, começava assim a lagrimar. Ela foi falando, eu não entendia muito bem o que ela estava a dizer. Eu depois disse, moça, eu posso entrar agora na igreja? Ela disse, olha, podes entrar, a porta é aquela que é aí no Maculuço, na igreja do Maculuço. Posso entrar mesmo? Ela disse, podes entrar, olha, daqui a pouco o culto vai começar, a senhora vai, ou a moça vai ver que vai gostar. Foi isso que ela me disse, a senhora vai gostar. E pronto, lá eu entrei a caminhar até na igreja, posta lá sentada, nem sequer sentar direito eu conseguia, porque eu sentia um peso nas costas. Eu ouvia muito movimento, eu ouvia muito barulho, era numa sexta-feira, muito movimento, muito barulho. Eu senti vontade de abrir os olhos para ver o que era, mas fechei, continuei com os olhos fechados. Eu só sei que a oração terminou, naquele dia eu fui para casa, aquele peso saiu das costas, a vontade de morrer desapareceu, se foi aonde, eu só sei que até hoje, o dia chamado hoje, eu nunca mais senti vontade de morrer ou de tirar a minha vida. Chegando a casa, a minha mãe não falou nada, só olhou para mim e tive uma noite tranquila, já que eu não conseguia dormir por conta de insônia, não é? Ou vultos que via de noite. Estando eu a frequentar a Igreja Universal, já depois de ser liberta, já depois de receber muitas orações, eu ouvi falar do batismo nas águas e do batismo do Espírito Santo. Eu queria muito ser batizada com o Espírito Santo. Foi necessário obediência. Foi necessário ouvir a palavra e entender. Foi necessário muita oração. Foi necessário que eu me entregasse de corpo e alma de verdade. No dia em que fui batizada com o Espírito Santo, foi o dia mais inesquecível da minha vida.
Enquanto orávamos, o pastor no altar pedia para nós abrirmos o coração e entregarmos de verdade a nossa vida a Jesus. Uma vez que nós já tínhamos pedido perdão a Deus, se você se entregar de coração, Deus vai descer agora. Essas foram as palavras do pastor. Eu me senti invadida por uma força inexplicável. Eu chorava mesmo muito. Foi uma emoção que, descrevendo, não consigo encontrar palavras. Foi super emocionante. Eu pedia mais perdão a Deus, eu agradecia a Deus, eu louvava a Deus, eu não queria parar de buscar naquele dia. Foi o dia, para mim, mais feliz da minha vida. Hoje, para mim, o Espírito Santo significa vida, paz. É Ele que me guia. Hoje, eu sou uma nova Maria da Vitória Cardoso Braz. Aquela raiva, aquele ódio que eu sentia pela minha mãe, aquilo todo passou. A minha mãe já é falecida, mas antes dela morrer, de filha mais desprezada, eu passei a ser a filha mais querida. Se eu morrer hoje, de certeza absoluta que eu vou para o reino do Pai.